De Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o 8, diz assim a palavra de Deus: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quando lemos esse texto de forma superficial, imaginamos que o autor de Eclesiastes apenas está fazendo de forma poética a combinação de palavras. Mas ao fazer uma leitura mais profunda desse texto, nós percebemos que ele faz um resumo daquilo que é a vida humana e mais especificamente daquilo que é a sua e daquilo que é também a minha vida. O texto diz que a vida ela é feita de muitas experiências diferentes. E o autor, no capítulo 3, explica que as coisas mudam, as coisas passam, a vida se transforma. O texto nos faz refletir que nenhuma situação da nossa vida dura para sempre. As situações boas da sua vida não duram para sempre, as ruins também não duram para sempre. Enquanto a gente vive, a gente oscila na vida entre situações boas e ruins, agradáveis e desagradáveis, alegres e tristes e assim por diante. Na vida, tudo é passageiro, é isso que o texto está dizendo. Mas existe uma coisa que não muda: Deus não muda, amém? Ele é sempre igual, todos os dias, por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. O autor de Eclesiastes 3 está falando sobre a vida em si mesmo. O versículo 2 diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós não temos o controle sobre o nosso nascimento. Não determinamos onde nasceríamos, quando nasceríamos. Não determinamos que jeito nasceríamos. Então nós não temos o controle sobre o nosso nascimento. Mas o autor também diz que não temos o controle sobre a nossa partida, sobre a nossa morte. Não sabemos quando, onde e nem em quais circunstâncias. Uma coisa nós sabemos: há tempo de nascer e há tempo de morrer. E nós entendemos que bem-aventurada é a pessoa que morre como nasce, ou seja, feliz e com a consciência tranquila, sabendo que tem Deus na vida, e estando aqui está com Deus, e estando lá está também com o Senhor. Aleluia. A questão toda é: quanto tempo resta? Quanto tempo resta? Nós não sabemos. O autor não fala somente sobre a morte e a vida em si. Ele fala sobre as atividades produtivas. O versículo 3 diz: há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Há um tempo para destruir e um tempo para construir. Ele está dizendo que a vida não é somente labutar, trabalhar, se esforçar e se dedicar e não ver resultado. Ele está dizendo que haverá resultado, há tempo de plantar e há tempo também de colher. O que o autor de Eclesiastes está dizendo sobre o tempo é que no intervalo entre a nossa chegada nesse mundo e a nossa partida, Deus tem uma intenção, e a intenção é que a nossa vida seja uma vida frutífera. E o próprio modelo de produtividade é Deus. Deus criou o universo
em uma demonstração magnífica de sua glória, do seu poder e dos prodígios que Ele é capaz de realizar. Depois Deus volta-se para as suas criaturas e diz: sede fecundos e multiplicai. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Há tempo para todas as coisas, mas quanto tempo nos resta nessa caminhada de plantar e colher, de semeadura e colheita? Quanto tempo nós temos ainda para semear? E quanto tempo nós temos ainda para colher? Algumas pessoas aqui nessa noite estão no processo de semeadura ainda. Outras pessoas já estão no processo de germinação. Alguns estão passando por um processo de floreamento. Alguns já estão vivendo um processo de fruto. Outros já estão vivendo um processo de colheita. Eu não sei em qual processo você tem, mas eu sei que Deus tem um tempo determinado para a tua vida. Aleluia. Para que essas coisas estejam acontecendo. O autor, ele fala a respeito das nossas emoções. O versículo 4 diz: há um tempo para chorar e há um tempo para rir. Há um tempo para estar de luto e há um tempo para pular ou dançar de alegria. Um dos maiores males da nossa sociedade é a tristeza. E ela tem habitado muitos corações. E como consequência da tristeza habitante nos corações, outros males acabam se acarretando na vida da pessoa. Angústias, depressão, medos, insônias, neuroses, psicoses, opressões, doenças, desespero, desânimo e tantas outras coisas que acarretam na sua vida. Na verdade, nós percebemos que na vida humana, a causa da tristeza pode ser a mais variada. Tem gente que fica triste por causa da inveja, outros por sofrer perdas, alguns por se sentirem rejeitados, outros por já sofrerem frustrações, alguns por causa do mundo competitivo que a gente vive, outros por causa do sentimento de inferioridade, alguns por causa do amor que não é correspondido, e tantas outras coisas e motivos que vêm contra a nossa vida que causam tristeza. Alguns sentem tristeza e a gente pergunta: por que você está triste? Não sei. Aquela tristeza que vem do nada. Mas o texto diz: há um tempo para chorar. Mas o texto não para aí. E o texto não diz: todo o tempo é para chorar. Há um tempo para chorar, mas há um tempo para sorrir. E a causa da alegria plena é Deus. Um cristão ungido com o óleo de alegria é um cristão feliz. Que Deus te unja nessa noite com o óleo da alegria. Um cristão ungido pelo Espírito Santo é um cristão cheio de paz. Ele é abençoado e a sua família também, toda a casa é abençoada. Um cristão ungido pelo Espírito Santo é um cristão frutífero. É alguém que marca a sua história. É alguém que vai chegar um dia, sem dúvida alguma, no céu. Se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, um dia você vai morar no céu. E aí no céu, a alegria, ela é em todo o tempo. Aleluia. E a tristeza não terá vez. Mas enquanto estamos nesse mundo, há um tempo de tristeza e um tempo de alegria. Mas o autor, ele fala também sobre as relações. O versículo 5 diz: há um tempo para espalhar pedras e um tempo para recolhê-las. Há um tempo para abraçar e há um tempo para despedir-se. Na Bíblia Sagrada nós temos a história do filho pródigo. E ali temos uma lição importante. Um pai que deixa o filho ir. E a gente sabe que todo pai e toda mãe luta com isso. Mas chegará um dia em que os nossos filhos, eles farão decisões e farão escolhas por eles mesmos. E algumas delas as quais a gente não estará de acordo. Outras pessoas de nosso relacionamento um dia irá partir. Deixar ir não significa parar de se preocupar. Significa que não posso fazer pela outra pessoa. Deixar ir não significa me isolar da pessoa, mas reconhecer que eu não posso ter o controle sobre a vida dela. Deixar ir não é capacitar, mas é permitir que as pessoas aprendam com as consequências e outras lições importantes que a gente vê. Mas o texto está dizendo é o seguinte: um dia todos nós iremos para algum lugar distante.
E aí a gente precisa entender que tem tempo que é gostoso estar abraçado, mas tem tempo que vai ter que deixar de se abraçar. E a questão toda é, quanto tempo resta? Quanto tempo resta? O texto fala sobre as nossas possessões. Versículo 6, há um tempo para tentar e um tempo para desistir, porque abrir mão às vezes também é sinal de sabedoria e de vontade, de cumprimento da vontade de Deus na vida. Há um tempo para guardar e há um tempo para descartar. Há um tempo para juntar coisas, mas há um tempo para abrir mão de coisas. Há um tempo de lutar por coisas que a gente quer conquistar, mas há um tempo que a gente tem que deixar coisas que a gente queria tanto um dia partir. Sobre as possessões da nossa vida, ou seja, aquilo que a gente realmente dá valor. Mas o texto também fala sobre a nossa vida espiritual. O versículo 7 e 8 diz, há um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para calar e um tempo para falar com Deus, um tempo para amar e um tempo para odiar o ruim, um tempo para a guerra e um tempo para a paz. Está falando da nossa vida espiritual. Há um tempo onde na minha vida eu não quero saber de Deus. Deus está aparentemente distante, mas há um tempo que eu tenho que me aproximar e estar do ladinho do Senhor. O autor está dizendo o seguinte, há um tempo que a vida precisa ser consagrada. Sabe aquela ideia de que um dia a ficha tem que cair? A gente tem que receber um choque de realidade e olhar para onde a gente está conduzindo a nossa vida, quais passos estamos dando e onde a gente vai chegar. Aí o autor está dizendo o seguinte, tem momento que você não pode mais levar a sua vida do jeito que você está levando. Precisa se conscientizar de que Deus é real, a palavra de Deus é verdadeira, que o Espírito Santo quer morar em você, e você precisa fazer uma oração e dizer, Deus, vem para a minha vida, eu quero ter um relacionamento de espiritualidade contigo, aleluia. E quem sabe é o seu momento nessa noite, de consagrar a vida e ser separado pelo Senhor para uma função específica, ser alguém diferente do que você tem sido. E essa consagração pode começar quando você é recém-convertido, ou após você receber uma grande bênção, ou após você passar por um momento de crise, ou até mesmo por um culto celebrativo e festivo nessa noite, quando você sair daqui e ir para a sua casa e saber, Deus falou comigo hoje e eu preciso ter maior comunhão com Ele. Aleluia! Confia em Deus. Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não apenas confie em Deus, mas estabeleça prioridades espirituais. E nessa noite Deus nos chama para isso. É tempo para estabelecer prioridade espiritual com o Senhor. Provérbios 3:6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas, aleluia. A vida está torta, irmão, Deus conserta e glorifica o nome dEle, aleluia. É tempo de conserto com o Senhor. E a pergunta é, quanto tempo nos resta? Para desenvolver a nossa espiritualidade com Deus? Ou quanto tempo eu vou esperar ainda para que isso aconteça na minha vida? É tempo de sermos espiritualmente saudáveis. Provérbios 3, 7, 8 diz, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. É tempo de lidarmos com a nossa espiritualidade de forma voltada para o Senhor. É tempo de lidar com os nossos bens materiais de forma espiritual. É tempo de lidar com os nossos bens materiais de forma espiritual. Provérbios 3:9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Martinho Lutero teria dito o seguinte, segurei muitas coisas com as mãos e perdi todas elas, mas ainda possuo tudo aquilo que depositei nas mãos de Deus, aleluia. Se você segura com as suas mãos, elas evaporam, mas se você coloca na mão de Deus,
elas estão guardadas e protegidas, porque o Senhor é fiel para sustentar tudo aquilo que Ele criou e te deu. Aleluia por isso. É tempo de depender do Espírito Santo. E a unção de Deus rompe com toda e qualquer independência em nós. Algumas pessoas dependem do dinheiro. Outras pessoas dependem dos seus bens, da sua inteligência ou do seu jeitinho. Mas nessa noite é tempo de depender do Senhor. E a pergunta do Ministério Adorai é muito pertinente para nós nessa noite. Muito pertinente. Quanto tempo resta? Quanto tempo resta sobre a vida e para eu viver? Quanto tempo resta sobre as atividades produtivas para eu produzir e frutificar? Quanto tempo resta sobre as emoções para eu chorar ou para eu sorrir? Quanto tempo resta sobre as relações para eu ter amizade e comunhão? Quanto tempo resta sobre as possessões para eu ter coisas e possuir bens? Quanto tempo resta para que eu desenvolva a minha vida espiritual, para eu me relacionar com Deus? Mas eu acredito que por mais que a gente faça essas perguntas, e por mais que a gente minimamente obtenha algum tipo de resposta, a pergunta mais importante que a gente tem que fazer nessa noite é: quanto tempo resta para Jesus voltar para buscar esta igreja? Quanto tempo resta? Mateus, capítulo 24, versículo 15, e os versículos seguintes, Jesus, no seu sermão, está ensinando aos seus discípulos e, por consequência, a cada um de nós, a respeito dos sinais da sua vinda. E ali ele começa a falar sobre guerras, terremotos, rumores de guerras, irmão contra irmão, começa a falar do desamor, e Jesus começa a trazer os sinais. E quando eu leio Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante, e outros textos da Escritura, eu percebo que de todos os sinais que Jesus falou a respeito da sua vinda, que se cumpriria antes do arrebatamento da igreja, todos já se cumpriram. Apenas falta cumprir a vinda do Senhor, quando os anjos irão tocar as trombetas, o céu irá se abrir. Nós que estamos vivos seremos transformados num abrir e fechar os olhos. Os que estão mortos irão ressuscitar. Seremos levados até as mansões celestiais e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Aleluia! E a pergunta é: quanto tempo nos resta? Quanto tempo resta no céu? Eu imagino que o céu está em expectativa para saber quando é que Jesus vem buscar a igreja. Quanto tempo resta, eu não sei. Nós programamos um musical daqui a pouco que pode não acontecer. Porque Jesus pode voltar enquanto a gente está sentado aqui nessa noite. E talvez a gente pense que nos reste muito tempo. E no plano e no relógio divino resta apenas alguns minutos. E daqui a pouco a gente pensa que vai ver o Adorai estar aqui dançando para o Senhor. E quando a gente menos pensar no abrir e fechar os olhos, o Adorai não vai dançar. Nós estaremos no céu adorando o Rei dos Reis e o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória. Aleluia. Aleluia. E a grande questão não é se ele vem. A grande questão não é quando ele vem. A grande certeza é: ele vem. Ele vem. Ele vem. E ele está vindo buscar uma igreja lavada e remida no sangue. Quanto tempo nos resta, não sabemos. Mas Deus nos dê graça para estar pronto quando isso acontecer. E estaremos com Ele eternamente. Amém e glória a Deus.